da administração ativa do tempo e trago uma nova provocação. Temos hoje uma consciência aguda das menores parcelas de tempo. Para nós, por exemplo, o momento 8h17 significa algo muito importante se for o horário do nosso trem matinal. Para nossos antepassados, um instante tão estranho como este não teria nenhum significado, nem mesmo existiria. Aí veja a importância desse 8h17, se for o horário do trem, o dia tal, se for o horário de entrega de um processo jurídico, né? O sistema de transporte público de passageiro é todo medido por regularidade, por tempo, sistema de transporte aéreo, as nossas entregas, né? Tem tempos, a gente acompanha nos nossos indicadores o tempo de entrega dos exames, de 1h30, de 2 horas. Veja, a gente está falando de tempo, a gente está falando e associando tempo à eficiência, né? A eficiência, à qualidade, né? Agora, se a gente vivesse 1,5 século atrás, 100 anos atrás, possivelmente a gente não viveria uma vida como a gente vive hoje, uma vida urbana. A gente viveria, nós possivelmente seria camponês, estaria arando a terra, conversando e vendo o tempo passar, observando a posição do sol para poder medir mais ou menos a metade do dia e o final do dia, ou ouvindo o badalar dos sinos anunciando o horário das 6 horas ou algum outro horário, né? Então, mas ninguém teria um relógio para poder acompanhar de perto, né? E aí já é um primeiro paradoxo. Hoje, todo mundo tem relógio e ninguém tem tempo. Não encontra tempo suficiente para fazer as atividades. Ao mesmo tempo, ele é muito democrático. O tempo é o único recurso que todos têm o mesmo à sua disposição. O poderoso ou miserável, o trabalhador ou vagabundo, o inteligente ou burro, todos nós temos 24 horas por dia à nossa disposição. E aí, com base nisso, eu trago uma nova constatação que vai faltar sempre tempo para fazer tudo aquilo que precisa ser feito, né? E o que é que essa provocação uma forma de constatação eu trago? Porque se a gente tiver uma semana para fazer uma determinada atividade, a gente vai entregar em uma semana. Agora, se Samuel chegar e dizer, em vez de uma semana, eu fui provocado lá na secretaria e preciso entregar isso para amanhã, me entregue isso, a gente vai se virar nos 30 e vai conseguir entregar de hoje para amanhã, né? Então, a tendência é que quanto mais tempo tem, mais esse trabalho vai se expandir no tempo disponível. Quanto menos tempo a gente tem, mais a gente vai inclusive até tem uma frase, eu não me lembro do pensador, mas ele diz assim: quer delegar a alguém alguma coisa e ter a certeza que essa atividade ela vai ser realizada, entregue a pessoa mais ocupada, né? É interessante, por quê? Porque em tese a pessoa mais ocupada é uma pessoa que tem uma organização maior e um feeling maior para poder organizar-se no tempo disponível as atividades que precisa dar conta, né? A pessoa desocupada vai deixando de lado, aí quando vê, de repente, deixa para a última hora e vai, porque está desacostumado a essa vivência da relação tempo e atividade, né? Então, é essa provocação que eu puxo, que eu falo. E aí, a administração do tempo, ele é medido muitas vezes pelas dificuldades que a gente tem em lidar com ele. E as dificuldades que a gente tem em lidar com ele são gastadores de tempo. E nesse livro aqui desse autor, A Arte do Tempo, ele conceitua ladrões de tempo externos e ladrões de tempo internos. E o que danado é isso? Ladrões de tempo externos são aqueles ladrões, aqueles fatores que vão roubar o nosso tempo, vão atrapalhar a organização do nosso tempo e que não dependem necessariamente da gente. Por exemplo, eu estou organizado para ir para a reunião amanhã, inclusive às 8 horas da manhã, e amanhã vai começar, pelo menos nas damas, as aulas das minhas filhas. É muito possível que aquela alegria de recebimento tal aumente o congestionamento de uma forma exorbitante. Eu já combinei de sair de casa de 6h30 da manhã com as minhas pequenas. Por quê? Porque eu já estou prevendo a possibilidade de um congestionamento maior.
e que isso, mesmo saindo nesse horário, pode correr um risco de acabar atrasando um pouco mais. Por quê? Porque é um primeiro dia que às vezes a gente pode ser roubado, o nosso tempo ser roubado por um congestionamento fora do comum, né? Então, são fatores externos que podem acontecer, afetar a organização do nosso tempo, assim como ladrões internos. E aí, ladrões internos são fatores nossos. Tem gente que é perfeccionista, tem gente que é centralizadora, tem gente que tem um hábito de procrastinar as atividades, tem gente que tem dificuldade de dizer não, tem gente que não é organizado o suficiente, é bagunceiro, é bagunçado, tem gente que não sabe o que vai fazer hoje, deixa a vida me levar. Então, tem diversos perfis das pessoas que fazem com que as pessoas se desorganizem em relação ao tempo. Então, é nessa visão. E trazendo como exemplos de ladrões internos e externos, que a gente vive no nosso dia a dia, muitos imprevistos, apaga-incêndios, emergências que aparece na dinâmica nos hospitais, nas unidades de saúde, na secretaria, na própria FGH, né? Problema de mobilidade, eu acabei de falar um exemplo, né? Quantidade e diversidade de tarefas e de metas a cumprir. Eu estava falando com um dos gestores hoje de manhã, e aí a pessoa estava falando que a disposição de todo mundo se ver é muito positivo, porque aumenta o nível de integração, mas do ponto de vista de organização das tarefas e de acessibilidade, acaba sendo totalmente de portas abertas, significando que você está lá no momento de uma concentração, num trabalho, e aí de repente chega uma pessoa e aí lhe consulta um negócio, aí você perde a concentração, aí você volta, aí 2 minutos depois chega uma outra pessoa, e isso vai atrapalhando, não deixa de atrapalhar as atividades que você precisa dar conta no tempo que você se dispõe para entregar, né? Interrupções, telefonemas, novas demandas que aparecem em uma programação prévia, de outras pessoas, obviamente, tarefas operacionais e domésticas, né? Muitas vezes a gente precisa fazer feira hoje, porque senão não tem mais nada na geladeira e a gente está com o dia completamente cheio. Em que momento é que eu vou fazer essa feira, né? E a gente tem que organizar, se virar nos 30. É isso. E aí, ladrões internos, falta de planejamento, organização, que, por sinal, eu vou falar desses 2 temas, tá certo? Eu escolhi esses 2 temas para falar logo adiante, porque eu entendo que esses são fatores fundamentais para a boa organização do tempo. Você diz assim, eu não sei organizar não, eu quero começar a me alfabetizar. Eu vou dizer, vamos começar com planejamento e organização, né? Porque eu digo que a gente não precisa ser os melhores não, mas também está zerado, a gente vai ter uma dificuldade enorme de administrar o tempo. Então, planejamento e organização é um dificultador enorme para a gestão do nosso tempo. É básico, né, Thiago? Olhar a agenda, eu olho minha agenda todo dia antes de sair para o trabalho. A gente tem uma rotina na FGH, nas segundas-feiras tem uma reunião que a gente faz, que a gente chama de to-do, que a gente tem para fazer na semana. A gente explana a agenda para todo mundo, em grupo até. Isso faz parte do planejamento da semana, você entender o que você vai fazer, pensar o que vai te demandar mais tempo durante a semana, o que você pode controlar mais, o que você sabe que é incontrolável. Às vezes é uma reunião que você sabe que não tem horário para começar, porque tem um horário, mas as pessoas têm uma agenda mais complexa e não tem horário para acabar quando você começa a discutir um assunto que também às vezes é mais complexo. Então, preparar a agenda é de fato muito importante. É a primeira coisa. E eu digo mais, já fazendo um parênteses sobre isso que você está pontuando, Samuel, se vocês me perguntarem qual é o melhor instrumento para a boa gestão do tempo, eu vou dizer a agenda. Eu entendo que a agenda é o maior aliado que a gente tem para fazer a gestão do nosso tempo. Por quê? Imaginem, todos nós, se quisermos, vai ter de graça, sem custo algum, uma secretária para nos lembrar toda a nossa programação de atividades. Uma secretária de graça para a gente, né? Basta a gente utilizá-la, né? Então, a agenda faz esse papel, né? A gente ter a agenda para poder tirar da nossa cabeça a necessidade de ter que ficar lembrando do que a gente tem que fazer. Coloca na agenda, né? Agora, não é simples só ter a agenda, né? Você contratar essa secretária para a vida da gente. Tem que ter alguns condicionantes importantes. Primeiro, aí você pode me perguntar, né? Agenda física ou digital?
eu digo que a agenda é a melhor que você se adapte. Não tem esse negócio de físico ou digital. Eu posso dizer que no meu caso é digital, o Samuel é digital, aí vai lá para o outro e é física. Aí o cara vai dizer, eu estou errado. Tá, não. Você usa bem, então a melhor é a física. Né? Então é essa a questão. A melhor agenda é a que melhor você se adapta. Agora, tem alguns condicionantes para o bom uso dela. Primeiro, registrar todos os compromissos. E todos os compromissos pessoais e profissionais. Isso significa que as 24 horas que a gente tem disponível, elas são fracionadas. A atividade pessoal e profissional, ela se mistura no dia a dia. Por exemplo, eu tenho um intervalo para o almoço e vou fazer essa feira rapidinho para não ter que fazer mais tarde. Né? Então, mas é no horário, em tese, numa programação que está prevista para a agenda de trabalho. Se a gente não se organiza do ponto de vista do tempo, nessas 24 horas, numa mesma visão profissional e pessoal, a tendência é que ou seja, em outras palavras, se a gente tem duas agendas, uma agenda para atividade pessoal e uma outra agenda para atividade profissional, é muito possível que a gente aproveite um tempo, coloca lá e choca com a outra agenda. Então, as 24 horas tem que ser vistas num canto só, para todas as atividades que a gente executa. Então, duas coisas para não entrar na orientação mais aprofundada sobre o uso da agenda, que aí a gente poderia conversar um bocado aqui pelo menos meia hora. Mas duas orientações fundamentais. Registrar todos os compromissos e consultar. Porque não adianta a gente registrar e não ter o hábito de consultar. Se a gente não consulta, obviamente, a gente vai esquecer. A nossa equipe faça reunião de cruzamento de agenda. Como, Samuel? Todo mundo sabe a agenda do outro. Todo mundo tem que saber a agenda do outro. Porque às vezes você sincroniza agendas para que saia um melhor resultado. É muito importante isso. E aí, a nossa amiga, que eu imagino que esteja aí, Olga, tem um papel fundamental de ajudar a administração da agenda de todos, de grande parte de vocês, que é uma atividade exigente, mas mais do que estratégica, né? É ela que faz funcionar a corrente sanguínea FGH na perspectiva do fluxo da gestão, né? Então, e é agenda, é tempo, é gestão de tempo, é gestão de compromissos, é gestão de começo, meio e fim de uma atividade e tudo mais. Veja o que a gente está falando de um tema específico de organização e tem muito mais coisa, organização e planejamento. Mas vamos lá. Procrastinação, deixar para depois, excesso de distrações, celular, redes sociais, isso acontece muito, a gente se dispersar no nosso dia a dia, usando o celular é um grande instrumento também aliado para a boa gestão do tempo, como também um grande ladrão do nosso tempo, se a gente não fizer bom uso dele. Conflitos... A tecnologia, de uma maneira geral, ela veio para agilizar muitas coisas, mas também para roubar nossa atenção de diversas outras. Verdade. Conflitos de atividades pessoais e profissionais e dificuldade de dizer não. Então, obviamente, eu escolhi alguns para que a gente pudesse se prender aí a algumas referências e exemplos.